Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Lembro de ficar horas na janela durante a madrugada. Esperando o quê? Não sei bem. Devia ser loucura da minha cabeça de adolescente. Às vezes, o destino nos encaminha para uma via de nossas vidas que talvez estivesse bloqueada e destinada a continuar assim. Mas a vida tem suas peculiaridades. Me chamo Renato. Tenho 15 anos. Moro em uma cidade pequena no interior da Bahia. Tenho 3 melhores amigos e uma namorada. Típica vida de adolescente normal. Se não fosse pelas coisas que passam por minha cabeça de vez em quando. Coisas que começaram a ser implantadas desde o dia em que assisti, na sessão das 10 do SBT, o filme que piraria meu cabeção. Lembro que a expectativa para assistir esse filme me consumiu desde o primeiro anúncio na TV. A ansiedade para que aquela quinta-feira chegasse era algo que nunca havia sentido. Era um misto de alegria e curiosidade. Já que por muito tempo, quando a maldita voz da TV dizia que o filme era proibido para menores de 14 anos, bastava um único olhar de um dos meus pais para que meu sonho de assistir a um filme de terror se desfizesse. Pense em 4 garotos que durante quase uma semana só falavam sobre um mesmo assunto: um lobisomem americano em Londres. O filme que iria mudar tudo no cinema, sobre a licantropia e na minha vida. O quinteto era eu, o Daniel, Johnny e às vezes por causa de mim, esse clube tinha a presença da garota mais linda da cidade, a Mônica. E mesmo sendo menina, não perdia em matéria de peraltice para nós garotos. E tinha o Maurício, meu melhor amigo, o irmão que nunca tive, e a pessoa que mesmo no momento mais tenso, não desistiu de mim. Te amo, irmãozinho. Nossa rotina sempre foi brincar, aprontar e sonhar. Uns sonhavam em ser corredor de Fórmula 1, outro em conquistar a coleguinha de sala, e o outro só queria sair daquela cidade, pequena e atrasada. Mas meu sonho ainda não estava tão presente na minha cabeça. A cada dia, acordava com uma ideia diferente. Por um tempo pensei seriamente em querer ser detetive. E já sabia até mesmo qual seria meu primeiro caso: o Senhor Jeremias, o vendedor de algodão doce da pracinha. Não sei porquê, algo me assustava quando olhava para ele. O jeito que ele ficava observando a gente. Teve uma vez que perguntei a ele se ele não tinha filhos ou esposa. E ele me respondeu o seguinte: nem tudo em um casamento é dividido. As bênçãos até que sim, mas as maldições são vividas na solidão. Aquilo me deixou confuso. Até porque uma criança de 14 anos dificilmente é um expert em enigmas. Ele me passava uma tristeza e ao mesmo tempo resignação, como se ele tivesse se acostumado a aceitar tudo que a vida tinha a lhe oferecer. Porém, como num mudar de chave, ele se transformava, inquieto, apreensivo e irritado. Tanto que nesses dias ele nem se preocupava em vender seus produtos. A pele dele mudava, o olhar, a respiração, parecia até uma outra pessoa. O mais estranho
eram os animais. Sempre que Jeremias estava na praça, tinha sempre um cachorro, um gato ou pombos próximos dele, pois era rotina ele oferecer alimentos para eles. Uma ração aqui, uma migalha de pão ali, um verdadeiro São Francisco. Mas aí, aqueles dias vinham, e tudo e todos se afastavam dele, ao ponto de um dia ser quase atacado por um dos cães mais próximos a ele. Mas de Jeremias falarei depois. Então, a quinta-feira mais aguardada por minha galera havia chegado. Combinamos de assistir na minha casa, já que a maioria morava próximo a ela. Mônica não viria, pois não era muito chegada a filmes de terror. Tudo planejado. Todos no horário combinado já estavam na frente da TV, e o filme começou. Foram 1h37 de respiração quase suspensa, e olhos sem piscar. Esse tal de John Landis era um gênio. E foi nesse interim que me veio a pergunta: será que isso existe? E essa pergunta não ficou só no pensamento, e foi lançada aos meus companheiros de filme. E depois de algumas indagações, alguém falou: o velho Jeremias é estranho. Olhei para o Daniel sem muito espanto, pois tinha a mesma desconfiança. E no silêncio daqueles 4 amigos, um plano foi traçado. Sexta-feira. E vocês imaginam qual lua brilhava lá no alto? Todos prontos. Sabíamos onde o nosso alvo morava. E aguardávamos o último integrante do grupo chegar. E como sempre, era a Mônica. Fizemos alguns ajustes e logo partimos, rumo ao desconhecido. O velho Jeremias morava em uma área mais afastada da cidade. Da minha casa, era mais ou menos 20 minutos de caminhada, coisa que percorremos rápido, pois as brincadeiras e a tiração de sarro comigo e a Mônica fez o percurso não ser sentido, e em pouco tempo estávamos em frente à casa do velho vendedor de algodão doce. Porém, a mesma parecia se encontrar vazia, com o cadeado do portão batido para o lado de fora, significando que quem morava ali não estava em casa, e saiu a pé, pois a bicicleta, que era sua eterna companheira, estava encostada na varanda da casa. A noite estava clara, pois o brilho da lua cheia iluminava bem ao redor, e o silêncio àquela hora da noite se fazia bem presente. Chegava até a incomodar. Foi quando ouvimos um lamento. Nem sei se era bem um lamento. Um gemido, um grito, um urro. Um urro? A porcaria da curiosidade é algo que em uma adolescente existe de maneira abundante. Imagine só em 5. Apesar que a única garota do grupo era a âncora de sensatez naquele momento. Mas foi vencida. Decidimos que iríamos investigar aquele barulho. Era uma antiga usina de açúcar abandonada. E durante o dia, era um ótimo local para aventuras. Polícia e ladrão, esconde-esconde e todo tipo de brincadeiras. Porém, à noite, eram outros 500. Dava medo. Trazia angústia, como se algo se escondesse ali dentro, esperando o momento exato para assaltar, pegar alguém e depois levar de volta para dentro daquele lugar. Mesmo com todos os sentidos dizendo para irmos embora, e mesmo com a Mônica suplicando para que eu não entrasse, entramos. E foi aí que começou o meu pior pesadelo. Achamos tipo um cano que dava para ser escalado. Um a um fomos subindo, sem se importar com os urros que vinham de dentro da antiga usina. Quer dizer, até que eu estava me importando sim,
mas quase toda a ideia tinha sido minha, então não iria dar para trás agora. Chegamos a uma espécie de mezanino, e de onde tínhamos uma vista privilegiada e segura de quase toda a parte abaixo de nós. Segura. Que inocência estúpida a nossa. Dava para ver que não podia dar certo tudo aquilo. Os urros eram de algo grande e furioso. O barulho das correntes, para alguém que com uma mente mais adulta do que a de 5 adolescentes aventureiros, provavelmente perceberia que a qualquer momento seriam arrebentadas. E o local onde nos posicionamos, em um dia claro de sol, daria para ver os buracos e as vigas à mostra. De início, só escuridão e silêncio. A coisa parou. Os 5 mal conseguiam respirar, mas, no entanto, começaram a escutar aquela respiração. Na verdade, era um arfar. Algo se movimentava, e aos poucos se mostrava. E o que se mostrou foi algo que veio da parte mais caótica do inferno, e ficaria para sempre na mente daqueles que o viram, pelo menos enquanto vivessem. Era um ser quadrúpede, do tamanho de um bezerro, pelos negros, dentes brancos, que desafiavam as noções da lógica, e olhos amarelos, que enquanto estavam na escuridão, apareciam e sumiam. Porém, de repente acenderam e olharam para cima. Mônica foi a primeira a se assustar e dar um passo para trás, se desequilibrar e cair de uma altura de quase 5 metros para o lado de fora da usina. Na iniciativa de tentar segurá-la, eu tropecei, só que ao invés de ter o mesmo destino e ido para fora daquele local dos infernos, fui para baixo, caindo onde o maior predador que infelizmente existe nesse mundo estava. De onde eu estava, mesmo atordoado, ouvi alguém dizer que não podia me deixar. Ouvi outro dizer que já era tarde demais. E ouvi a Mônica perguntando o que estava acontecendo. Ouvia a maldita corrente sendo arrastada e a respiração se aproximando, cada vez mais. Lembram daquela máxima de que quando estamos diante da morte, vemos nossa vida passar? Pura mentira. Nessa hora, você se apega ao presente. No meu caso, me concentrei na certeza de que meus amigos viriam ao meu auxílio, e novamente fui tolo. Caído, tornozelo com o dobro do tamanho, e sabendo que logo algo viria me recepcionar, fiz uma oração silenciosa para que alguém surgisse e me resgatasse daquela situação. Lembro de continuar ouvindo o desespero de Mônica, querendo saber o que estava acontecendo, Maurício implorando para que tentassem me ajudar, e Johnny, o mais velho, o mais forte e quem eu nutria uma admiração enorme. O cara que eu sabia que em pouco tempo estaria em algum autódromo, representando nossa cidade e nosso país, puxando Daniel pelo braço e falando para o Maurício que se ele quisesse salvar alguém, que fosse sozinho, e que eu já devia estar morto. Foi a partir daí que esse papo de revisar a vida foi por água abaixo, pois a única coisa que me veio na cabeça foi a deslealdade daquele cara, a sacanagem com alguém que conhecia há 9 anos, a raiva e a vingança. Mas tinha os olhos que agora me encaravam e mostravam uma raiva maior que a minha.
Mesmo nas sombras, o terror já chegava na minha mente, me deixando paralisado. Quando se mostrou, aí foi que percebi que, na verdade, nós, seres humanos, estamos nesse planeta por acidente, pois só um acidente poderia colocar uma coisa daquela no mesmo lugar de criaturas sem garras e presas. Ele era a definição da morte. Nada de caveira, manto ou foice. A morte era um lobo monstruoso, olhos amarelos que fixavam no seu alvo e não desviavam por nada, com presas que destruiriam qualquer coisa ou pessoa, do tamanho de um bezerro. A pior parte é que bezerros não ficam de pé, e tudo acabou de piorar, porque o que estava bem na minha frente havia acabado de ficar. O tumulto acima de mim já estava terminado, me dando a noção de que agora era eu e a fera. Não sei porquê, mas só conseguia sentir tristeza. Não pela morte iminente que se anunciava, mas por me sentir abandonado, de não ter pelo menos alguém para ouvir meus gritos de agonia. Meio mórbido, eu sei. Sei que vocês devem estar se perguntando: mas cadê esse monstro que não ataca logo? Mas veja bem, para o participante de um momento tão louco como esse, uma fração de segundos, é possível ter vários pensamentos, sentimentos e percepções, parecendo que se passaram horas. E pode acreditar, mal tinha começado. Pois não sei de onde, vi alguém cair bem na minha frente e ficar entre mim e o lobisomem, sacudindo um pedaço de madeira. E era Maurício. Ele olhava para mim e dizia: "Tudo vai ficar bem, cara. Vou te tirar daqui." Se eu pudesse dizer a ele o que aquele ato me causou, o ânimo de achar que talvez não tivesse tudo perdido, que às vezes a vida pode sim acabar como um filme. Porém, lembrei da sessão das 10, e que, na verdade, nós nunca poderíamos ganhar. A corrente se partiu. O barulho desse acontecimento até hoje não sei como foi perceptível aos meus ouvidos. Lembro de tentar avisar ao Maurício que algo não estava certo. Ele estava confiante que conseguiria. Chegou a brincar que iria levar o couro do bicho para expor no colégio. Olhou para mim e pela última vez nossos olhares se cruzaram. Pois ao tentar voltar seus olhos para a fera que ele tentava afugentar com um pedaço de madeira, essa já se fazia presente, bem ao seu lado, e só com uma patada arrancou metade de seu abdômen. Vi um monte de coisas cair do corpo do meu amigo, e ele não gritou, ele não chorou, apenas disse: "Foi mal, cara." E naquele momento, para mim, eu já não estava mais nem aí para nada. Mesmo tendo no tornozelo uma melancia de tão inchado que estava, quando vi aquilo destroçando o corpo do meu irmão, consegui levantar. À minha frente estava o pedaço de madeira, com o qual o Maurício tentou me proteger. E seria ele que iria pôr fim naquele pesadelo. Poético, não? Mas de poesia aquela noite não tinha nada. Tentei acertar o bicho o mais forte possível, nas costelas, mas o miserável nem sentiu. Estava tão entretido com a carne do meu amigo que apenas dispensou uma mãozada, se é que aquilo era uma mão, para que eu não incomodasse seu banquete. Senti meus pés saírem do chão e fui parar do outro lado daquela sala. Momentaneamente perdi os sentidos, e não sei como não partir dessa para melhor, pois mesmo percebendo que ele apenas quis me afastar de sua refeição,
Foi um golpe forte. E pensei o quão forte aquela besta era. Quando recobrei os sentidos, percebi que o barulho de ossos se partindo tinha parado. Eu havia caído atrás de uma máquina que deveria ser usada para moer cana. E percebi que próximo a mim havia uma abertura na parede. O corpo estraçalhado do meu amigo e o sangue retirado e espalhado por metade do ambiente conseguiu camuflar o meu cheiro, pois de onde eu estava, notei que o lobisomem farejava. Deveria ter acabado de terminar sua refeição e já procurava a sobremesa, que no caso era eu. Sempre achei que heróis ou usavam capas ou usavam máscaras, mas acabou que o verdadeiro herói se apresentou para mim de bermuda, camiseta e com um pedaço de madeira na mão. E no fim ele me salvou mesmo. Seu sangue disfarçou meu cheiro. Sua carne tirou a atenção de mim. E tudo ficaria bem, meu amigo. A vontade de sair e vingar meu amigo passou na minha cabeça, mesmo sabendo que seria a morte certa. Mas a dor de saber do sacrifício dele me impulsionava para levantar e enfrentar aquele bicho. Mas aí, a valentia acabou. Porque no momento em que decidi retroceder e ter minha vingança depois, entrando na abertura que havia na parede, ouvi aquela respiração e um grunhido, que se fosse em palavras, teria dito: "Te achei." Rapidamente tentei acessar aquele espaço, e por sorte cabia apenas um garoto de 14 anos. Porém, como disse, de poético aquela noite não tinha nada. Com o tornozelo machucado, não tive desenvoltura e nem rapidez. E quando já achava que estava seguro no meu esconderijo, senti a segunda pior dor da noite. Uma mordida. E por sorte, não arrancou meu calcanhar, mas foi algo excruciante. O lobisomem tentava me puxar para fora, mas não sei como sua mordida não foi suficiente para me segurar. Com a outra perna, chutei seu focinho e consegui ir mais fundo naquele pequeno buraco. Ao ver que não conseguia me alcançar, ele se pôs a se jogar contra a porta. Em todo aquele tempo que fiquei ali, não havia percebido nenhuma tentativa de fuga daquela criatura. Mas acho que nossa presença, Maurício e agora o meu sangue, despertou o instinto de predador. E ele sabia que tinha mais gente lá fora. E durante toda a madrugada, eu fiquei rezando para que aquela porta não cedesse, para que Mônica já estivesse bem longe dali e que eu sobrevivesse, pois queria buscar vingança. Acordei com alguém me chamando. Sim, por incrível que pareça, adormeci, mesmo com aqueles urros e pancadas. O cansaço e a perda no sangue me derrubaram. Mesmo sendo visitado de vez em quando pelaquele lobisomem, que ainda tinha esperanças de me alcançar, meu cérebro simplesmente desligou. Ouvir a voz de um ser humano, depois de uma noite de uivos e grunhidos, foi uma bênção, até o momento em que descobri de quem era aquela voz. Meio confuso, meio tonto, fui conseguindo distinguir a voz de quem me chamava. Era Jeremias. Me rastejei até a saída, já planejando uma forma bem dolorosa de acabar com a vida daquele maldito. Fingiria que não tinha ligado os pontos. Esperaria ele se distrair e o mataria. Saí do buraco e fiquei um tempo escondido atrás de uma velha máquina. Achei uma pedra
e dei início ao meu plano. A mente estava tão voltada para a vingança que não me fiz as duas perguntas mais lógicas de todas. Como sobrevivi com um pé quase decepado? E como estava conseguindo andar? Mas pensei, vejo isso depois. O ambiente que na noite anterior era em sua grande parte coberto pela escuridão, hoje estava totalmente iluminado. Vi o corpo de Maurício, ou o que restou dele, e vi Jeremias. Ele estava ajoelhado do lado do corpo, com as mãos no rosto. Deveria estar envergonhado. Maldito. Vai ser mais fácil do que pensei. Me aproximei bem devagar, com a pedra na mão, olhar fixo, e faltavam só alguns metros. Eu ergui a pedra e foi quando ele ergueu o rosto. Estava encharcado de lágrimas. E seus olhos passavam uma dor que eu só poderia ter visto se tivesse me olhado no espelho ontem. Ele olhou para mim fixamente e disse: "Faça, garoto. Por favor, faça." E eu fiz. Não sei quantas vezes aquela pedra subiu e desceu, na direção do rosto dele. E mesmo assim, ele permaneceu plácido. Acho que para o velho Jeremias, os heróis mancam e têm uma pedra como arma. E ele finalmente achou a paz. Mancando, com um corpo dolorido e encharcado de sangue que não era meu, consegui chegar em casa, na qual se encontravam várias viaturas, repórteres e emissoras de TV. Meus pais, ao me verem, vieram correndo na minha direção. Mônica estava junto, mas acho que não deve ter contado o que realmente aconteceu, ou que já sabia o que tinha acontecido. Apenas me abraçou e sussurrou que me amava. Não dei muita importância. Afinal, eu tinha visto o meu melhor amigo morrer, meus amigos me abandonarem, e tinha matado alguém. E com certeza um "eu te amo" não melhoraria o meu dia. Parece que ela percebeu e se afastou triste. Depois de muitas explicações, desculpas e mentiras, o resultado foi: 5 amigos saíram para uma aventura, e um se perdeu na floresta. O sangue no corpo não foi muito levado a sério. Não me pergunte por quê, porque nem eu mesmo sei. Mas uma coisa eles haviam errado, pois o único amigo que eu tinha morreu naquela noite, tentando me salvar. E hoje à noite eu provaria isso. Dizem que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E na verdade eu também. E apesar da pouca idade, nunca fui burro. Sempre segui a lógica e era apaixonado por filmes de lobisomem. Portanto, se alguém é mordido e no outro dia, ao invés de estar morto, está sentado fazendo um lanche, alguma coisa tem aí. E eu já sabia o que tinha. E diferente do normal, aceitei. Planejei. Hoje Maurício não tinha morrido em vão. Os gritos de Mônica ainda estavam na minha memória. Por isso seu nome não fazia parte da minha lista. A noite caiu e a febre veio junto. A queimação na pele, a dor e o ódio. Por coincidência, meus pais saíram. Falei que queria ficar sozinho e me aproveitei da situação da noite passada e sabia que eles iriam fazer a minha vontade. A transformação só é lembrada nos espasmos iniciais. Depois é só escuridão. Mas havia uma memória que nem o lado bestial me fez esquecer. Era a imagem de Maurício, erguendo aquele pedaço de madeira e me dizendo que tudo vai ficar bem. "Cara, vou tirar você daqui." E as trevas
se apossaram de mim. O domingo amanheceu sombrio. 2 garotos foram achados mortos. Um morto em casa e o outro na velha usina. No mesmo local, foram achados os corpos em decomposição de um garoto, que depois foi identificado como Paulo Maurício, e de um idoso identificado como Jeremias, o vendedor de algodão doce. Ambos mortos com sinais de violência. O garoto parecia ter tido parte do corpo devorado, e o homem parece ter tido o rosto totalmente desfigurado. Acordei com meus pais falando sobre essas manchetes do jornal local. Fingi que não ouvi e me sentei para tomar café, pois mais tarde teria que ir ao enterro coletivo no ginásio de esportes. Durante todo o tempo, fiquei ao lado do caixão de Maurício. Todos estranharam. Até surgiram comentários, já que nós 4 éramos inseparáveis. Mas não iria deixar meu irmãozinho sozinho. Mônica se aproximou e disse: "Eu pedi que eles te ajudassem", como se estivesse se desculpando, e senti um pouco de medo na sua voz. Eu a olhei e respondi: "Eu sei", e me retirei. São 20 horas de um domingo maluco. Sem meu amigo, sem minha namorada. Sei que daqui pra frente nada será igual. Minha simples presença nesse mundo coloca todos que ainda amo em perigo. Trará sofrimento aos que conheço e destruirá as vidas daqueles que nunca conheci, mas que podem se encontrar comigo em noites de lua. Hoje é a última lua cheia do mês. Não quero passar esse fardo para ninguém, mas é por experiência própria e sei que para matar um lobisomem é só matar o homem em que a fera habita. Mas os espasmos estão chegando. Não vai dar tempo de pegar a arma. A dor chegou. Confusão mental. Maurício, me ajuda. Ainda não será esta noite. Não sou covarde. Mas antes de perder os sentidos, escuto a porta atrás de mim se abrir e alguém dizer: "Renato?" Não, meu Deus. Mônica? E veio a escuridão. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixa seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.